Nós estamos com este tema do ano, que é um tema sugerido pela igreja missionária, pela liderança da igreja missionária. Somos a comunidade da esperança. E apesar de parecer um tema muito singelo, eu diria simples, ele tem implicações muito profundas para a nossa vida. Ele tem aplicações também muito práticas para a nossa vida. E se a gente não refletir um pouco mais com profundidade, nós corremos o risco de apenas termos uma frase de efeito, né? E não é isso que a liderança intentou. Ela quer algo que comunique para a igreja valores, princípios e profundidades que afetem a vida da igreja. E antes de entrar nas implicações desse tema, que eu gostaria de fazer hoje é isso, é olhar as implicações do tema. Eu gostaria de ler um texto de Atos dos Apóstolos que você conhece muito bem, que é um texto que fala da igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias do cristianismo. Você pode acompanhar comigo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Como eu disse, é um tema que tem implicações profundas, práticas, e eu gostaria então de focar nessas 3 palavrinhas do nosso tema: somos, comunidade e esperança. São essas 3 palavras que vão fundamentar a minha mensagem. E eu queria começar com o somos, pensando neste ponto, a essência em vez de aparência, a essência em vez da aparência. Porque aqui nós temos referência ao aspecto mais importante deste tema, que é o ser, Antes de ser comunidade e antes de levar esperança, nós precisamos ser alguma coisa. E quando olhamos aqui para a igreja primitiva, nós percebemos que ela foi uma comunidade genuína de esperança para o mundo. Tanto é que nós estamos aqui hoje por causa dessa igreja, por causa dessa comunidade inicial. Agora, o que chama atenção é que esta comunidade ou esta igreja era formada de indivíduos diferenciados. Havia um aspecto do ser muito forte na vida daquelas pessoas. Na individualidade de cada um, havia uma transformação. E isso que nós não podemos ignorar, porque se nós quisermos ser comunidade, primeiramente nós teremos que ser alguma coisa. E esse ser alguma coisa tem a ver com a vida de Cristo em nós. É preciso entender que se você tem um ajuntamento de pessoas, aquilo pode ser qualquer coisa, pode ser um clube, pode ser uma sociedade, pode até ser uma comunidade. Agora, para ser comunidade, aqueles indivíduos precisam ser comunais. Eles precisam ter o princípio da comunidade em cada um deles. E eles precisam ser alguma coisa, ou seja, ter uma vida transformada para que possa fazer parte daquela comunidade e dar àquela comunidade então uma sustentação. Veja, uma pilha de tijolos não é uma parede. Você pode empilhar tijolos daquela forma que você empilha para fazer uma parede, mas aquilo não é uma parede ainda. Qualquer pessoa que esbarre nela, qualquer pessoa que bata naquela pilha de tijolos vai desmontá-la. Para ser parede, ela tem que ter uma argamassa que a ligue. Agora, a parede é formada de tijolos sólidos. Ela é formada de peças individuais que são sólidas e que depois coladas, juntadas, unidas umas à outra, então formam aquela consistência da parede. Você pode fazer uma parede de blocos de isopor, por exemplo, e você pode até colar aquilo um no outro. Pode usar uma cola, uma massa, alguma coisa, para que os blocos se aglutinem, mas ainda assim você vai lá e vai derrubar aquela parede. Ela não tem resistência, ela não tem força. Então, é importante nós entendermos o papel do indivíduo dentro da comunidade e a força do ser na sua vida.
para que ele dê consistência à comunidade. E quando você olha para a igreja primitiva, então, voltando à nossa tela do texto, você vai perceber algumas coisas que diferenciam os indivíduos em si. É claro que quando lemos o todo, nós percebemos a força de uma comunidade, mas quando lemos as partes, nós percebemos o diferencial dos indivíduos. Pode projetar. Diz que eles se dedicavam, por exemplo, preste atenção nas palavras em vermelho. Eles eram cheios de temor, eles criam, eles tinham tudo em comum, eles tinham alegria e sinceridade de coração, eles louvavam a Deus, eles tinham a simpatia de outras pessoas. Você percebe a força dos indivíduos aqui, daquelas pecinhas, pequenas pecinhas que faziam parte daquela primeira comunidade, porque eles eram alguma coisa. Eles passaram por uma experiência que deu a eles uma condição de ser diferenciada daquilo que eles eram anteriormente. Alguém disse que a hipocrisia prolifera mais fortemente onde a virtude é enfatizada. A hipocrisia, a falsidade, proliferam mais fortemente onde a virtude é enfatizada. E veja bem, nós estamos falando de igreja, um lugar, uma comunidade, um povo que enfatiza a virtude. A gente fala de santidade, a gente fala de retidão, a gente fala de pureza, a gente fala de justiça, de tantas coisas boas, de compaixão, de amor. Então, nós exaltamos as virtudes no nosso meio. Mas é justamente aí, porque nós estamos exaltando as virtudes, que o indivíduo que não é, aquele que não tem a experiência do ser, ele pode dissimular, ele pode imitar, ele pode demonstrar a sua falsidade, a sua hipocrisia, justamente porque ele não dá conta de ser aquelas coisas. Mas ele está num ambiente virtuoso, onde nós enfatizamos essas coisas. E aí você começa a entender por que é importante ser, antes de pertencer. Por que é importante ser, antes de fazer parte de uma comunidade? Porque senão você vai dissimular. Você vai entrar num ciclo de falsidade, um ciclo vicioso e maligno, onde você finge que é santo e nós fingimos que acreditamos em você. Já percebeu isso? A gente finge que é santo, finge que é justo, finge que é reto, e as outras pessoas acreditam, fingem também que estão acreditando. Isso é uma coisa maligna, porque dissolve a comunidade, tira aquela argamassa da comunidade. Aquele tijolinho que está naquela comunidade, na verdade, é um tijolo fraco, falso. Se você bater nele, ele se desfaz, ele se esfarela. Já viu tijolo assim? Tijolo de segunda categoria, né? Você está trabalhando com ele, ele está quebrando, né? Parece que não, o cara bate a colher ali para diminuir o tamanho, já quebra inteiro. Não vale nada, não tem assim estrutura, não tem consistência em si mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando falamos de comunidade, estamos falando de pessoas que precisam ter uma experiência transformadora com Deus. Eles precisam ser alguma coisa antes de mais nada. Agora você soma tudo isso, o fato de que nós vivemos em uma cultura da imagem, uma cultura das aparências, que é isso que nós temos hoje em dia, né? Conforme a humanidade perdeu seus grandes valores simbólicos, que estavam na religião, que estavam na moral, que estavam na família, etc. Então, não resta muita coisa, a não ser se mostrar a este mundo na forma de uma aparência. É o jeito de você ser alguém nesse mundo, é você ter uma imagem, é você ter uma aparência. Um autor muito conhecido escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Ele diz que o homem que tem a sua vida banalizada, o homem cuja vida se banaliza, ele precisa fazer agora se representar de uma forma espetacular. Então veja bem, ele não tem consistência em si, ele não tem conteúdos em si mesmo, ele não tem uma autoconfiança na sua própria identidade, ele precisa representar alguma coisa para os demais. Eu diria que talvez a grande expressão dessa representação são as redes sociais. São as redes sociais. De 10, 12 anos para cá, nós temos a rede social mais famosa, que é o Facebook. E o Facebook é um mundo de representações. Lá você mostra quem você gostaria de ser, quem você gostaria de parecer. Mas não importa como é que você está se sentindo. De repente você está numa crise interior, mas você está bonito na foto, bonito na postagem. Você não tem conteúdos em si mesmo, você é uma pessoa vazia, mas lá você tem uma boa imagem, uma boa aparência. E é isso que lhe interessa, porque na verdade é o único jeito de você parecer ser alguém neste mundo. E essa cultura então de imagem, essa cultura de representação, ela nos faz sofrer de 3 grandes males.
E eu acredito que quase todos nós aqui sofremos destes males. Se você não sofre dos 3, de 2, de 1, e se você não sofre de nenhum, glória a Deus pela sua vida. Você é uma pessoa de consistência, você é uma pessoa que tem uma identidade própria, você é uma pessoa que é alguma coisa. A primeira delas é a baixa autoestima. Porque quando a imagem proposta pelo mundo não se alinha com a minha imagem, eu começo a sofrer com isso. Eu começo a me sentir mal. Puxa, os meus amigos estão malhadinhos, os meus amigos estão cabeludos, os meus amigos estão viajando o mundo, e eu estou aqui careca, barrigudo, e malemar estou indo para Astorga, entendeu? Nem a Rabitolândia eu estou conseguindo visitar ultimamente. Olha como é que a tua autoestima vai lá para baixo, porque no mundo das imagens, no mundo das representações, eu estou perdendo, eu estou por baixo, e isso gera então uma autoestima deteriorada. Mas também tem um consumismo, porque quando essas frustrações pessoais vão se acumulando, eu não consigo passar uma imagem que eu gostaria, um dos mecanismos prediletos é o consumismo. Não é único, né? Você pode buscar fuga no álcool, nas drogas, no sexo, no trabalho, no chocolate, onde você quiser. Mas a verdade é que o consumismo se torna um dos mecanismos compensatórios preferidos da gente. E aí a sensação de consumir me dá aquela falsa sensação de que eu sou alguém no mundo, porque eu tenho poder para comprar, eu tenho capacidade de comprar, eu tenho capacidade de usar as coisas que as pessoas dizem que são legais. Um autor italiano chamado Stefano Bartolini, ele disse que ele escreveu um livro chamado Manifesto pela Felicidade, e ele tem uma frase muito incisiva. Ele diz assim: pessoas realmente felizes não consomem. Pessoas realmente felizes não consomem. Elas estão satisfeitas com o que elas são. Elas não precisam passar uma imagem. Elas não precisam usar algo que todo mundo usa para se sentir gente nesse mundo. E eu acredito nele, irmãos, porque a infelicidade é o que movimenta o nosso mercado. A infelicidade é o que movimenta a economia. Pessoas vazias, pessoas buscando sentido para a vida, que estão atrás das ofertas, que estão atrás das últimas modas, das últimas tendências, para se sentir alguém. Isso é muito perigoso. Mas tem uma terceira coisa que essa cultura provoca em nós, uma coisa negativa, que é a perda de originalidade. Perda de originalidade, porque quando a sua vida é balizada pela imagem que o outro vê e avalia, eu deixo de ser eu mesmo, eu começo a ser aquilo que o outro gostaria que eu fosse. Experimenta colocar uma foto na sua rede social, acordando de manhã com aquele olho inchado, aquele cabelo despenteado, aquela baba seca, escorrida aqui do lado da sua boca, e você vai começar a receber uns dislikes lá, porque não é a imagem que as pessoas gostariam de ver, não é a imagem que eles gostariam de ver. E aí você vai perdendo originalidade, porque eu preciso estar parecido com aquilo que as pessoas esperam de mim. Eu preciso me enquadrar naquilo que o outro aprova. Inclusive eu preciso da aprovação do outro para me sentir alguém. Então, isso vai nos levando, gente, a um poço sem fundo, em que eu vou perdendo eu mesmo. Eu quero dizer para você, eu admiro uma pessoa que é original, uma pessoa que não está nem aí para a paçoca. Eu admiro, porque ela ainda consegue manter o que ela é, de fato. Eu tenho um amigo assim, sempre foi assim, desde quando eu conheci, ainda lá no tempo do colégio, e até hoje ele é assim. Ele não está nem aí para a paçoca, ele não está nem aí para o que os outros pensam. Um dia ele apareceu no colégio, a gente estava estudando lá no 2º grau, ele apareceu com um moletom vermelho, uma bota daquelas Paragon que tinha nos anos 80 e 90, e uma japona daquelas também que tinha nos anos 80 e 90. E aí, ridículo, ridículo. E todo mundo achou que ele fazia aquilo de propósito. Eu sabia que ele não fazia aquilo de propósito. E eu disse: o Sandro, hoje você exagerou. Ele disse: era o que tinha limpo em casa, é o que estava seco. Quer que eu botava uma roupa molhada com essa chuva, com esse inverno? O que tinha lá seco eu botei. Ele não está nem aí porque as pessoas pensam. Eu acho isso muito interessante, porque tem uma originalidade. É assustador, gente, o número de pessoas hoje que desejam ser outra pessoa. É assustador o número de pessoas que querem parecer outra pessoa. Você já viu aqueles casos doentios, que o camarada que apareceu o Ken, da Barbie, e a outra que aparecia a Barbie do Ken,
e fica uma coisa desfigurada, fica uma coisa horrível, ridícula, mas ele não quer ser ele mesmo, ele quer ser outra pessoa, e nesse caso nem uma pessoa, quer ser um personagem simplesmente, um brinquedo. Se você está querendo ser outra pessoa que não seja você, você está sofrendo de perda de originalidade, você não está conseguindo ver o que Deus fez em você, você não está conseguindo perceber que Ele te criou assim, que você tem traços singulares, únicos, que Ele colocou em você, e você quer ser outra pessoa. Por isso eu insisto, irmãos, que no fato de que nós temos que ter coragem para sermos pessoas transformadas pelo Evangelho, antes de sermos uma comunidade transformadora pelo Evangelho. Eu tenho que ter coragem, irmãos, de ser diferente dos demais. Coragem mesmo. Eu estou falando aqui de um negócio que tem que ser intencional. Você tem que acordar cedo e falar: eu tenho que ter coragem hoje de ser diferente das demais pessoas. É preciso coragem para contrariar essa cultura de aparência, para dizer para ela: não me importa o que você quer impor sobre mim, eu sou o que sou. É preciso coragem para você ser original, porque na sua originalidade está a sua força. Na sua originalidade está o seu potencial, e aí você quer ser um outro, quando tudo está ali, guardado naquela sementezinha, que é um potencial que está em você, e unicamente em você. É preciso ter coragem para deixar Deus liberar todo o potencial de transformação que Ele tem, através do Espírito Santo para a nossa vida. Não tem jeito de ser comunidade se eu não sou comunal, se eu não sou uma pessoa transformada, se eu não sou uma pessoa que tem uma identidade firmada em Cristo, no Evangelho de Cristo. Amém? A segunda palavrinha do nosso lema é comunidade. E eu queria pensar então, comunidade em vez de sociedade. Comunidade em vez de sociedade. Um grupo de pessoas transformadas pelo Evangelho não é necessariamente uma comunidade. Olha que interessante. Uma parede, uma pilha de tijolos não é uma parede. Um grupo de pessoas transformadas pelo Evangelho não é necessariamente uma comunidade. Para ser comunidade, ela precisa de um outro elemento. Ela precisa, como os tijolos precisam de argamassa, a comunidade precisa de vínculos emocionais, ela precisa de senso de pertença, ela precisa de objetivos em comum. Esses são os elementos dessa argamassa. Um senso de pertença. Eu sou daqui. Um objetivo em comum. Nós estamos trabalhando por algo em comum. Temos uma visão única lá na nossa frente. E nós temos vínculos emocionais entre nós. O sociólogo Ferdinand Tones, ele explicou para a gente a diferença entre uma comunidade e uma sociedade. Dá uma olhadinha nesse quadro. Ele diz: na sociedade os contatos são secundários, na comunidade não, eles são primários. Eu lido diretamente com as pessoas e não preciso de meios para lidar com as pessoas. É direto. Na sociedade as relações são de interesse, mas na comunidade são de solidariedade. Existe um sentimento de solidariedade. Na sociedade as relações são formais, na comunidade são informais. Informais. Nós somos igreja, nós temos um relacionamento informal, e é informal em todos os sentidos. Uma vez eu me lembro que estava um pastor mais experiente, ele estava tentando me convencer de que os homens ainda deveriam usar terno e gravata na igreja. Isso não faz muito tempo, deve fazer uns 10 anos. E diz: mas por que o senhor pensa assim? O senhor não acha que é um aspecto cultural que já passou? Não é cultural não. Se você vai ao fórum, se o advogado vai ao fórum, ele não pode entrar lá de camisa, de calça simplesmente, ele tem que colocar a sua gravata, ele tem que colocar o terno, porque ele vai se apresentar perante um juiz, e o juiz é autoridade, e ele exige que seja daquela forma. E eu disse para ele: não, o senhor tem razão nesse argumento aí. E aí me lembrei na hora de um camarada lá na minha cidade, minha terra natal, em Barbacena, que esse camarada foi chamado para ser testemunha de um caso, e no dia ele compareceu no fórum. Era uma juíza japonesa, brava. Juíza e japonesa, vai ser brava, tá? Não tem outra opção. E aí, é um cara muito fanfarrão da cidade, sabe? Aquele camarada assim, aposentado, passa o dia inteiro jogando bocha, jogando baralho, está nem aí com a vida. E ele foi chamado então. E quando ele entrou ali no hall, no recinto lá do juiz, ele disse assim: boa tarde, comadre. De bermuda
de chinela havaiana, de camiseta. E a juíza chamou o cara lá, o meirinho, né? Pode guardar. Um dia guardado. Mas como? Um dia guardado. Que o senhor tem que ter respeito. Chamar de comadre, não tem esse negócio não. E ficou um dia preso. E eu contei essa história para o pastor. E ele disse assim: está vendo? É assim que funciona. Eu disse: mas agora eu tenho uma outra coisa para o senhor. Eu quero lhe dizer o seguinte: no fórum eu vou de terno e gravata, na casa do meu pai eu vou de bermuda e vou de chinelo. A casa do meu pai é diferente, ela é informal, porque é o meu pai que está lá. Agora eu não vou chegar mulambento aqui, né, irmãos? Pelo amor de Deus, porque também temos convenções sociais, né? Mas eu não preciso me apresentar de uma maneira, porque Deus não é o juiz de um tribunal, de um fórum, Ele é o meu pai. Ele é meu pai. Então, a informalidade na comunidade. Ele diz: na sociedade tem competitividade, estão competindo. Não, na comunidade você tem cooperação mútua. Na sociedade você tem normas e leis objetivas que você tem que seguir. Na comunidade não, você tem princípios de convivialidade. São princípios. Não são normas exteriores que digam faça isso, faça aquilo. Não, são princípios de convivialidade. Na sociedade normalmente são dimensões grandes, mas na comunidade são dimensões pequenas. Então isso às vezes para uma igreja é um aspecto problemático, porque se ela for muito grande, ela ganha mais o aspecto de sociedade do que de comunidade. Mas tem um jeito de contornar isso que eu vou falar. E ele diz: na sociedade todos estão separados apesar das uniões, mas na comunidade todos estão juntos apesar das separações. Nós somos diferentes, nós temos níveis sociais diferentes, status diferente, nível acadêmico diferente, mas nós estamos unidos apesar de todas as separações. Agora olhe para a igreja primitiva. A igreja primitiva expressava tudo o que pertence à comunidade. Olha o texto novamente: comunhão, partir do pão e orações. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E daí vem a palavra comunidade. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Na sociedade isso não acontece, a não ser por força de lei. Na comunidade é princípio de convivialidade. Continuavam a reunir-se, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições. E era uma comunidade aberta, porque todos os dias o Senhor acrescentava. E outra característica que Tones não disse é que a comunidade nunca é fechada. Ela sempre está aberta para mais alguém. Nasceu alguém, ela faz parte da comunidade. Chegou um estrangeiro, ele faz parte da comunidade. A gente vai agregando. Nunca existe uma porta que se tranca. Sobretudo, agora note uma coisa na igreja primitiva: tinha vínculo emocional, tinha senso de pertença, tinha objetivos em comum, mas tinha também, e uma coisa que nós também temos, o vínculo espiritual proporcionado pela fé no ressuscitado e pela presença do Espírito Santo. Nós temos isso. A comunidade que Tones descreveu é uma comunidade qualquer. A comunidade que eu estou falando para vocês engloba tudo isso, mas nós temos aqui o Espírito Santo, nós temos a fé no Cristo ressuscitado, que nos aglutina ainda mais, e que nos faz diferentes, realmente um povo diferente. A minha pergunta é: nós somos uma comunidade ou nós somos uma sociedade? Essa é uma pergunta importante, irmão, porque desde o início da modernidade, as comunidades estão se fragmentando, as comunidades estão se dissolvendo, elas estão se tornando instituições a um ritmo acelerado, no mundo todo, em todos os aspectos. Isso é um negócio inevitável que está acontecendo nos últimos 250 anos. Mesmo as igrejas, que são comunidades por excelência, desde o princípio, estão perdendo essa argamassa que une as partes, para se tornarem instituições formais, competitivas e normatizadoras. Nós não podemos ceder a essa pressão. Não podemos, porque nós somos comunidade. Se nós quisermos impactar este mundo, um mundo inclusive que está sedento por uma comunidade, porque como isso foi tirado dele, existe um vácuo, existe uma lacuna ali, que precisa ser preenchida. O mundo está sedento por comunidade. Se nós quisermos impactar esse mundo, nós temos que resgatar o senso bíblico de comunidade e vivê-la. Viver aquele senso bíblico, viver aquele sentido bíblico de comunidade. E é por isso que eu digo sempre, apesar de não estar participando de um atualmente, mas eu digo que os grupos pequenos são a expressão mais bela da essência comunitária da igreja cristã.
porque são os grupos pequenos que permitem essa argamassa continuar firme, continuar ativa. Nós podemos ser uma igreja de 10 mil pessoas, e ainda assim não seremos uma sociedade, porque nós estamos em grupos que criam a solidariedade, a unidade, a comunhão, e todas aquelas coisas que nós falamos. Mas se eu for uma igreja de 10 mil pessoas, onde não há esse vínculo nas estruturas menores, eu viro sociedade. Aí perdemos o valor comunal. Então, importantíssimo esse aspecto, tá certo? Podemos ser grandes, mas temos que ser pequenos ao mesmo tempo. Amém? Terceiro lugar, terceira palavrinha nossa é esperança. E a esperança, se o Somos fala da nossa essência, a comunidade fala da essência coletiva, a esperança fala do nosso papel no mundo, ela fala do nosso trabalho, da nossa ação. E esperança, é bom que você saiba, é um termo genuinamente cristão. Esperança é uma coisa que nasce no coração do judaísmo e do cristianismo, mas mais especificamente do cristianismo. Tanto que ele faz parte do que os teólogos chamam as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Aquele tripézinho de Paulo, né, que ele coloca lá nas suas cartas, mas que os teólogos dizem é o tripé de toda a reflexão teológica em si, né? Não é um termo que você vai ver na antiguidade pagã, por exemplo. Você não vai ver muito a esperança nos textos filosóficos antigos. Por quê? Porque a mentalidade pagã, a mentalidade antiga, é de um tempo cíclico. As coisas vão e voltam, e são sempre assim. É uma coisa kármica que a gente fala, né? Se eu nasci pobre, eu tenho que morrer pobre, porque é um karma. Eu nasci doente, eu tenho que morrer com essa doença, porque é um karma. As coisas são cíclicas. Mas quando o cristianismo vem, essa visão, né, judaico-cristã vem, ele nos ensina a acreditar que o tempo não é cíclico, o tempo é linear. O tempo está correndo sempre para frente. E isso abre possibilidades. E isso abre possibilidades de mudança, inclusive. O futuro pode ser diferente, o futuro pode ser melhor. Eu não preciso me enquadrar numa visão autômata de mundo. Sempre vai ser assim, porque sempre foi assim. Não. O futuro pode ser diferente. A vida pode ser melhor. Agora, alguma coisa aconteceu ao longo do tempo que também desvirtuou o sentido de esperança que a Bíblia nos traz. Porque o sentido bíblico de esperança, está lá na tela, é um desejo de antecipação de uma bem-aventurança futura. É um desejo de antecipação de uma bem-aventurança futura. Que eu até desconheço, mas eu sei que é possível. Eu sei que ela é viável. E justamente por ser um desejo de antecipação, a esperança no sentido cristão implicava uma ação no tempo presente. Implicava alguma coisa que eu fazia agora, esperando, aguardando, desejando e antecipando a bem-aventurança futura. E justamente por isso, esperança é diferente de esperar. Esperança não é esperar, apesar dos termos serem semelhantes. Mas em outras línguas você vai encontrar 2 palavras para as 2 coisas. Nós juntamos. Esperança não é esperar. Pouco a pouco, nós perdemos a ideia de que esperança é uma mola que nos alavanca para frente e adotamos a ideia de que esperança é uma poltrona, é uma cadeira de balanço, onde eu sento e fico aguardando alguma coisa. E a esperança, na verdade, é uma mola, ou uma alavanca, algo que te empurra, algo que te leva adiante. Então, hoje, eu vejo isso, né, na vida das pessoas, em geral, a gente fala que tem esperança em algo melhor, mas nós simplesmente sentamos e esperamos. Então, eu tenho esperança na volta de Jesus. Você tem esperança na volta de Jesus? Mas a gente só senta e espera. A gente está esperando Jesus. E a gente dá bronca nele quando ele demora. Oh, esse mundo está feio, Senhor. Por que o Senhor não volta? Por que o Senhor está demorando? A gente tem a esperança na vinda do reino de Deus, mas a gente senta e fica esperando. A gente tem esperança no mundo melhor, mas a gente fica esperando. Não faz nada.
A gente tem esperança na ressurreição do corpo. Mas Malemar cuida do corpo vivo que está aqui, né? O corpo que você tem agora. Veja a diferença, irmãos, da igreja primitiva. Tinha esperança na volta de Jesus? Claro. Muito viva, muito forte, porque ele mesmo tinha dito ali há pouco tempo: eu volto para vocês. Tinha esperança. Mas tinha a ação que apressava a vinda de Jesus. Foi por isso que eles venderam os bens e repartiram entre eles. Nós temos esperança que o Senhor volte. Bom, até lá o povo está aqui precisando, tem necessidade. Vamos vender os bens aqui, vamos repartir equalitariamente, até que Ele volte. Isso é esperança. Se fosse espera, eles estariam lá fazendo, tocando suas vidas, cada um para o seu canto, seguindo sua vidinha normal, e esperando essa volta. Então, irmãos, esperança é um desejo que algo melhor aconteça, mas, sobretudo, é uma força que nos impulsiona para aquele objetivo. Esperança é um negócio meio que inexplicável mesmo. É uma força que impulsiona a gente para aquilo que nós desejamos e que nós supomos que está no futuro. Enquanto desejo tem um efeito psicológico sobre a gente. Eu alimento esse desejo. Ótimo. Mas enquanto ação, exerce um poder transformador sobre nós e sobre aqueles aos quais levamos esperança. Você está entendendo a diferença? Por isso, esperança não é esperar, é caminhar. Esperança não é esperar, é caminhar. Você conhece o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry? E ele contou a história de um amigo dele que era aviador, chamado Henri Guillaumet. E esse camarada teve que fazer um pouso forçado nos Andes. Ele fazia um transporte de correio entre a Argentina e o Chile. E ele precisou fazer um pouso forçado nas montanhas. E aí ele conta esse relato. Ele diz: inteiramente só, como um náufrago no meio de um imenso oceano de neve. Ele não tinha nenhuma referência para sair daquela situação. Nenhuma estrela do céu brilhava para indicar-lhe o caminho. Só lhe restava a estrela da esperança, que ele trazia dentro do peito. Quando o desânimo estava prestes a vencê-lo, ele dizia a si mesmo: se minha mulher pensa que eu estou vivo, ela acredita que eu estou caminhando. Se minha mulher acha que eu estou vivo, ela acredita que eu estou caminhando. 7 dias depois, quando foi encontrado com vida, ele confessou aos colegas que o salvaram. O que me salvou foi ter tido coragem de dar sempre um passo adiante, um passo a mais, o mesmo passo com que sempre se recomeça. 7 dias, a 30 graus abaixo de zero, na neve, e vivo. Por quê? Bem, vamos fazer a distinção aqui. Eu estou aqui perdido, meu avião caiu, ninguém sabe onde eu estou, eu tenho esperança que alguém me ache. Deixa eu sentar aqui num cantinho bem quentinho do avião e esperar. Estaria lá congelado até hoje, irmãos. Eu tenho esperança que, se eu morrer, alguém cuide da minha esposa, dos meus filhos. Nunca iria saber. Só que esperança para ele é um negócio diferente. Esperança é assim: o que eu desejo é voltar para minha casa, o que eu desejo é sair dessa situação. E aí uma força lá dentro diz para ele: dê o primeiro passo, dê o segundo passo, vá até onde você conseguir. E aí ele alcança a bem-aventurança que ele tanto desejou, que estava no futuro, 7 dias depois. Você está entendendo a diferença, irmãos, de esperança? Esperança não é pensamento positivo, não. Esperança não é você acreditar fortemente numa coisa e desejar aquilo fortemente e ficar inativo, e ficar naquela inércia da sua vida. Esperança é caminhar. E gente, se esperança é ação no tempo presente, então isso tem algumas implicações. Eu posso esperar um futuro melhor, mas eu preciso canalizar esse desejo para algum tipo de ação. Eu quero um mundo melhor, eu desejo um mundo melhor. Então, o que você vai fazer hoje para o mundo melhor? Implica que eu posso não ver saída
estou totalmente desesperançado, mas eu vou continuar lutando, eu vou continuar guerreando, e eu tenho certeza que durante a caminhada, essa força vai brotar no meu coração, e ela vai me levar à frente, ela vai me levar adiante. Por isso que eu digo que esperança é um negócio tão misterioso, porque parece que num momento você não tem nada dela, num outro dado momento ela surge no seu coração e te alavanca para frente. Isso implica que eu preciso ir aos desesperançados deste mundo, e mesmo que eu não saiba como resolver o problema deles, porque tem muitos problemas que a gente não vai saber resolver, não vai conseguir resolver, eu preciso de alguma maneira, com a minha presença, incutir no coração dessas pessoas uma pontinha de esperança que leve-os a prosseguir. Porque esperança também é esse negócio que eu consigo transmitir sem saber muito bem como funciona. Não é tanto uma questão de palavras, é uma questão de presença e de ação, de gesto, mas gera esperança no coração das pessoas. Eu entendi isso quando eu li um relato agora de um colega pastor de Belo Horizonte. Conheço ele pessoalmente, conheci uns anos atrás, e ele levou a sua igreja para auxiliar ali, voluntariamente, naquela tragédia de Brumadinho. E ele passou com a sua igreja lá uma semana ou mais. E aí ele relatou a situação de pessoas que perderam a casa, os bens, e todos os familiares, só sobrou ela. Eu olho para uma situação dessa e eu digo, não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Posso ir lá e talvez falar alguma coisa sobre a fé, sobre a esperança em Deus, de um mundo melhor, de uma nova terra, de um novo céu. Eu posso fazer. Agora tem uma coisa que ele menciona aqui. Ele diz, vidas arrasadas em um ambiente de guerra, mas que começaram a ter um pouco de esperança, quando viram voluntários chegando para ajudar. Eu perdi a minha casa, a minha família, os meus bens, não restou nada, e eu vejo voluntários chegando, e a esperança brota no meu coração. Que coisa maravilhosa. Inexplicável, irmãos, inexplicável. Irracional, para não dizer outra coisa. Os voluntários não devolveram suas casas, não devolveram os seus bens, muito menos os seus familiares. Os voluntários não vão conseguir limpar aquela sujeira, não vão conseguir tirar aquela lama, aquele rejeito, mas os voluntários, só por estarem lá, deram esperança àquelas pessoas, só por abraçar, só por chorar junto, só por lavar a roupa de uma pessoa, só por escutar a sua história, deu esperança. E ele disse, eu podia ver a esperança brotando nos olhos, não por alguma coisa significativa que nós tivéssemos feito, mas só porque nós dissemos, nós estamos aqui, não sabemos o que fazer, mas nós estamos aqui, nós vamos ficar do seu lado. Amados, esperança é um poder muito grande, que pode levar a gente adiante, mas é um poder que a gente consegue dar sem saber como dar, a gente consegue passar ele sem saber como que isso acontece, mas não é esperando, é caminhando, porque um passo à frente é menos um na minha longa trajetória, e 2 passos são menos 2 na minha longa trajetória. Nós somos a comunidade da esperança. Eu tenho que ser alguém. Olha a minha assistente aqui, irmãos. Oh, isso que me dá esperança na vida, viu? Valeu, Alana. Eu tenho que ser alguém transformado, eu tenho que pertencer a uma comunidade que é viva, e eu tenho que saber levar esperança. Eu não vou me sentar e esperar Jesus voltar, não, porque o apóstolo Paulo diz assim, aguardando e apressando
a vinda do Senhor. Mas alguém pode botar pressa em Jesus? Me diga, alguém pode botar pressa em Jesus? Pode. Paulo está dizendo que pode. Nós estamos construindo o reino de Deus, levando esperança às pessoas, fazendo tudo o que nós podemos, para que o reino de Deus venha o quanto antes. Isso é apressar. Isso é apressar. Eu desejo um mundo melhor, quero apressar esse mundo melhor. Eu vou começar a combater as injustiças que tem ao meu lado, lá dentro do meu trabalho, na minha casa, da escola, na rua. Eu vou começar a fazer isso. É isso que é a esperança. É um movimento. É uma alavanca que está nos jogando, impulsionando para frente e que junto com a gente está impulsionando outras pessoas. Então, quem você é? Como você é? O que você faz? Para quem você faz? Você tem que ter certeza diante de Deus, de que você é uma pessoa transformada, de que você pertence a uma comunidade que de fato é comunidade, ligada, unida pelo amor, de que você está focado em servir um mundo que sofre, porque não existe um mundo tão sem esperança quanto esse nosso. Não existe. Se tiver mundos habitados aí, pelo universo afora, eu aposto que o nosso é um dos que mais tem desesperança. Porque há desigualdade, há injustiça, há miséria, há fome, há opressão, há corrupção, há tudo que você pensar. E a igreja é aquela que leva a esperança.